uma vida repleta de mentiras, manipulação e até que tudo chegou a um limite. Hoje eu vim falar pra vocês o caso de Gypsy Rose, que é um dos casos assim mais conturbados que a gente já ouviu falar nesse mundo. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal. Esse canal fala sobre casos criminais todo sábado a partir das 10 horas da manhã. Então se você caiu aqui nesse canal de paraquedas e ainda não sei o que está fazendo aqui, ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve no canal aqui embaixo, deixe seu like. E se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo. Deixe seu like, comente também. Mas enfim, hoje eu vim falar pra vocês um dos casos assim mais cabulosos, vamos dizer assim, né, de manipulação que eu já ouvi falar. Claro que existem outros casos assim, mas talvez não nesse nível de que a gente já tem ouvido falar, não na proporção que esse caso tomou, porque assim, cara, o tamanho que esse caso foi, que esse caso aconteceu durante anos, até mesmo quando o caso, vamos dizer assim, né, ainda estava acontecendo, é de uma proporção enorme. Esse caso, assim, ganhou notoriedade muito rápido, que é o caso da Gypsy Rose, que foi manipulada por sua mãe a acreditar que ela tinha doenças, que na verdade ela não tinha nenhuma. Esse caso gerou documentários, filmes baseados, inclusive tem até um muito bom que acho que é o Fuja, que é da Netflix. Eu amo esse filme. É uma história muito mirabolante, meio que pode ter sido baseada nesse caso aí. Eu acredito muito que tenha sido baseada, porque é loucura mesmo esse filme e também esse caso. Mas enfim, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas e simbora pro vídeo de hoje. Claudine Blanchard nasceu no dia 3 de maio de 1967 em Quebec Bay, Louisiana. Ela também era conhecida como Didi, que é praticamente o nome que eu vou me referir a ela durante o caso, que eu acho mais fácil de falar e também mais conhecido também. E ainda quando criança, a Didi, ela começou a chamar a atenção dos familiares e também de algumas pessoas perto da família, vamos dizer assim. Não porque ela era uma pessoa, vamos dizer assim, muito curiosa, essas coisas e tal. Muito pelo contrário, ela era bem cruel, vamos dizer assim. Segundo a madrasta de Didi, ela é conhecida por ser uma pessoa muito imunda e muito suja durante a sua infância. Alguns familiares também falam que ela meio que roubava alguns itens da família, fraudulava cartões de crédito, pegava cheque sem fundo, ou seja, não era uma pessoa muito boa. Era aquele parentezinho que ninguém gosta. Em uma alegação até que bastante surpreendente, a madrasta da Didi alegou que uma vez ela tentou matá-la colocando Roundup, que é meio que uma pesticida, vamos dizer assim, um veneno usado para tratar pestes em lavouras. A Laura alegou que a Didi colocou esse veneno simplesmente na comida dela e botou ela para comer. A madrasta passou 9 meses em recuperação, mas ela conseguiu sobreviver a esse envenenamento. As falas da família não param por aí, já que algumas pessoas afirmam que ela é acusada de matar a própria mãe. Embora essas alegações sejam até meio difíceis de provar devido à falta de evidências, à falta de provas, muitos familiares realmente, e outras pessoas também, acreditam nisso, já que ela foi capaz de colocar a sua filha, a Gypsy Rose, em um estado lastimável praticamente. A Didi acabou se afastando da família e com isso ela passou a trabalhar como auxiliar de enfermagem e mais ou menos nessa época também ela conheceu e namorou um cara chamado Rod Blanchard, que era 7 anos mais novo que ela. Aos 24 anos, a Didi engravidou então do Rod e meio que deu à luz logo depois a Gypsy Rose. O Rod, ele chegou a morar junto com a Didi e com a Gypsy Rose no começo, já que ele queria fazer com que aquilo desse certo, ele queria cuidar da sua filha, mas logo assim, logo perto do Natal, ele viu que aquilo lá não ia dar muito certo. Então ele decidiu sair de casa. Foi então que no dia 27 de julho de 1991, a Didi deu à luz a Gypsy Rose em Golden Milton, Louisiana. Mesmo após o nascimento e os pais se separarem, o Rod e a Didi continuaram mantendo contato para ele poder saber como é que estava o andamento da saúde da sua filha. E é aí que as coisas começam, já que aparentemente 3 meses depois da Gypsy Rose ter nascido, começaram a aparecer os problemas de saúde. Didi teria levado a Gypsy Rose, ainda bebê, para um hospital alegando que
enquanto ela dormia, ela simplesmente parava de respirar. Após eles fazerem meio que uma bateria de exames para poder saber o que estava acontecendo, eles concluíram que não tinha nada de errado com o bebê, mas a Didi ainda teimava em falar que sim, havia alguma coisa de errado com a Gypsy Rose. E em pouco tempo, a Didi começou a relatar a Rhoda os vários problemas que a Gypsy Rose tinha, além da apneia do sono e também um defeito cromossômico. Aí vocês podem até estar se perguntando se o Rhoda não desconfiava daquela história toda. Ele falou que não, até porque ele confiava nos cuidados da sua filha, a Didi. Lembrando que ela trabalhou como auxiliar de enfermagem, ou seja, ele tinha meio que uma confiança na Didi, fora também que ela era muito teimosa e temava em dizer que sim, a sua filha tinha problemas e meio que apresentava coisas para os médicos e até mesmo para o Rhoda que comprovavam a doença da Gypsy Rose. Ela também relatou que vários outros problemas de saúde começaram a aparecer na Gypsy Rose. E ela meio que comentou isso com algumas pessoas e com isso ela começou a receber uma certa simpatia e também dinheiro vindo das outras pessoas para poder manter a Gypsy Rose, para poder manter a saúde dela. Novamente eu falo, o pai da Gypsy Rose não tinha suspeitas de desconfiar que a Didi estava colocando a sua filha, a Gypsy Rose, em procedimentos médicos e exames, ou até mesmo alguns tratamentos, muitas vezes dolorosos e com toda certeza, a maioria deles, desnecessários. Fora também que ela começou a dar para sua filha medicamentos anticonvulsionantes, já que ela alegou que a sua filha estava tendo convulsões. Ela também alegava que a sua filha sofria de disformia muscular, embora os exames mostrassem o contrário, dizendo que não, ela era muito saudável. Algumas das vastas doenças, vamos dizer assim, que a Gypsy Rose tinha, segundo a Didi, incluía problemas de visão, asma muito grave e também leucemia, exatamente. E com isso, meio que ela ficou condenada a ficar em cima de uma cadeira de rodas. A Didi, ela conseguiu meio que enganar os médicos, já que, novamente eu falo, ela tinha conhecimento de enfermagem, já que ela trabalhou como auxiliar. Ou seja, para cada pergunta que o médico fazia em relação às doenças, a Didi já tinha uma resposta na mente, já tinha uma resposta na ponta da língua para soltar. E tudo, entre aspas assim, e tudo conseguiu piorar ainda mais quando o furacão Katrina atingiu a casa deles em Louisiana e com isso ela usou o furacão Katrina para poder, tipo assim, dizer que ela não tinha, que a Gypsy Rose não tinha mais documentos que comprovassem a idade ou também os registros médicos, já que ela tinha perdido graças ao furacão Katrina. E com isso, a Gypsy Rose já estava ganhando certa notoriedade lá naquele local, em Louisiana, Missouri. E com isso, depois desse furacão, eles conseguiram arrecadar um dinheiro e compraram, ou a comunidade deu de presente para eles, uma casa nova. Dessa vez em Springfield, Missouri. E com essa destruição toda do furacão Katrina, e também a história de uma mãe solteira cuidando de sua filha, começou a ganhar notoriedade nacional e muitas pessoas começaram a se solidarizar com aquela história, mandando dinheiro, cartas. Cartas provavelmente a Didi jogava fora, mas com certeza o dinheiro ela guardava dentro da sua conta bancária. E com isso, as duas conseguiram ganhar alguns benefícios, como os passeios de helicóptero, ingressos gratuitos para eventos, shows, até mesmo para parques de diversão. Ou seja, eles tinham meio que uma vida ganha em cima de uma mentira. E vocês podem estar se perguntando, e se algum médico quisesse meio que tirar aquela história de circulação, vamos dizer assim, desconfiassem que a Gypsy Rose estava saudável? A Didi simplesmente parava de ir naquele médico. Mas para continuar ganhando aqueles brindes que vinham da sociedade, que vinham das pessoas, a Didi continuou abusando clinicamente da Gypsy Rose, raspando seu cabelo, deixando ela sem comer. Com isso, ela mantinha essa coisa de, assim, né, de uma aparência muito coitada. Fora também que a Gypsy Rose não tinha alguns dentes, já que alguns medicamentos, como antibióticos, meio que ministrados frequentemente, faz com que os dentes apodreçam ou caiam. E, inclusive, segundo a Gypsy Rose, a mãe chegou a arrancar alguns dentes dela. Fora também que ela foi submetida a algumas cirurgias, inclusive uma cirurgia de olho, exatamente, cirurgia ocular. Ou seja, ela
realmente deveria ter algum problema de visão. Até porque para você fazer uma cirurgia ocular, precisa ter algum problema de visão ali, né? Mas enfim, é dito, a Gypsy Rose disse que sim, ela era abusada fisicamente nesse sentido, de deixar ela sem comer, e se caso ela tentasse falar com alguém de fora de que ela estava bem, já que como ela vivia praticamente na cadeira de rodas, a sua mãe carregava. Caso contrário, ela meio que dava um beliscão, apertava a sua mão, e quando chegava em casa, a coisa piorava, já que ela batia na Gypsy Rose. Vale lembrar que a Gypsy Rose era praticamente uma pessoa muito desnutrida, já que ela media apenas 1,5 m, 1,50 m, e até os seus 20 anos de idade, ela foi alimentada com um tubo de alimentação e uma alimentação líquida meio que já preparada. Ou seja, ela não teve nutrientes praticamente suficiente para se desenvolver. Ou seja, ela tinha uma aparência de criança mesmo. Até mesmo se você procurar algumas fotos sobre esse caso, você vai ver que, cara, ela era muito criancinha ainda. Ela passaria muito bem com uma pessoa meio doente. Ela tinha essa cara de doente. Doente no sentido, tipo assim, doente mesmo, não doente mental, né? E aí que vem a história de toda a sua tentativa de escape. Didi provavelmente, Didi falsificou pelo menos uma vez, ou até mesmo algumas vezes, vamos dizer assim, né? A data de nascimento de sua filha, para poder dar a impressão de que ela era jovem, já que como ela nasceu em 1991, conforme os anos iam passando, ela, né, era para ela crescer. Ela então falsificava a data de nascimento de sua filha. Em uma ocasião, ela estava no hospital, a Gypsy Rose e a Didi estavam no hospital, e a Gypsy meio que olhou ali e viu que ela tinha nascido em 1991, não em 1997, por exemplo. E até certo tempo, ela não tinha noção da sua idade real, já que a sua mãe vivia mentindo para ela. Mas voltando a esse caso do hospital. Ela perguntou para a mãe o que era aquilo, já que, tipo assim, 1991, eu não nasci nesse ano. E a sua mãe disse que não, isso provavelmente foi um erro de digitação, um erro de impressão, não se preocupa não. Confia em mim que tá tudo certo. Em um evento em 2011, aconteceu uma coisa que provavelmente foi uma tentativa de fuga da Gypsy Rose, que acabou em fracasso. Ela foi encontrada por sua mãe em um quarto de hotel beira de estrada, junto com um homem de aparência um pouco mais velha. A mãe, ao encontrar os dois, mostrou a papelada para o homem, dizendo que ela iria até a delegacia e denunciaria esse cara, dizendo que ele era pedófilo e estava tentando abusar de uma criança doente. O cara, obviamente, ficou desesperado, deu a Gypsy para a mãe e vazou fora. Chegando em casa, a Gypsy tinha um computador e um celular, a mãe quebrou os dois e, segundo a Gypsy Rose, ela disse que se ela continuasse fazendo isso, que se ela continuasse provavelmente assim tentando fugir ou conversando com outras pessoas usando o telefone, isso também aconteceria com os dedos delas. Fora também que, segundo a Gypsy Rose, ela foi acorrentada à cama por 3 dias sem comidas. Acorrentada que eu falo com algema ou corda. Mas quando os policiais, meio que quando aconteceu aquela história toda, os policiais investigaram a casa, não encontraram nenhum sinal de algema ou de corda. Mas como esse caso aconteceu em 2011, e assim, né, o assassinato aconteceu mais pra frente, pode ser que a Didi tenha jogado essa algema e corda fora. Embora, assim, há algumas controvérsias sobre essas histórias de abuso ali, já que a única versão que nós temos é a da Gypsy Rose e não da Didi Blanchard. Apesar disso, apesar dessas ameaças, um ano depois, lá por meados de 2012, ela conheceu um cara chamado Nicholas Goldjohn. E é aí que a história começa a piorar. Esse homem tinha mais ou menos a idade de Gypsy Rose, e segundo a Gypsy Rose, eles tinham se conhecido em um site de relacionamento cristão. E depois de alguns anos conversando ainda com esse Nicholas, a Gypsy Rose confessou a uma amiga vizinha sua de 23 anos chamada Aleia Wood Nancy, que sem saber que a Gypsy Rose era mais velha que ela, considerava ela como uma irmã mais velha. A Aleia se considerava uma irmã mais velha da Gypsy Rose. Mas enfim, ela falou com essa Aleia que estava tentando fugir e que estava bolando um plano junto com esse Nicholas para poder, né, fugir da casa. Apesar disso, a Aleia meio que considerou aquilo como uma historinha de criança, tipo, isso daí é historinha, deve estar contando isso, né?
só pra fingir alguma coisa, né? Conheceu um jovem rapaz e tá pensando em brincar de fugir, vamos dizer assim. Mas o que ela não sabia é que a Gypsy Rose tinha 5 contas separadas no Facebook, meio que pra poder conversar com as outras pessoas. E nessas mensagens trocadas entre a Gypsy Rose e o Nicholas, tinha algumas conotações sexuais, inclusive de BDSM, que é praticamente escravo sexual. Isso, segundo a Gypsy Rose, vinha mais da parte do Nicholas, que gostava de que ela falasse isso com ele. E foi então que no ano seguinte ela planejou e conseguiu pagar uma passagem para o Nicholas ir até Springfield, Missouri, e lá eles iriam até um cinema, e nessa ida no cinema ele esbarraria nela, e lá eles fingiriam se conhecer, e a partir daí iria iniciar um certo relacionamento ali com os dois. Quando eles se conheceram pessoalmente, a Didi simplesmente não desconfiou de nada, até mesmo gostou desse rapaz, vamos dizer assim. E segundo o Nicholas, a Gypsy Rose levou ele até um banheiro e lá eles fizeram. Depois disso, eles continuaram tendo ainda mais interações pela internet e aí começaram a bolar um plano de fuga e também de assassinato. Foi então que no dia 10 de junho de 2015, enquanto a Didi e a Gypsy Rose estavam fora de casa em uma consulta médica, o Nicholas ainda estava em Springfield, Missouri. E logo depois que elas chegaram em casa, a Didi foi dormir e com isso o Nicholas foi até a casa deles. E lá ela deixou que ele entrasse e ofereceu fita adesiva, luva plástica e também uma faca que foi usada para assassinar a Didi. E enquanto a Gypsy Rose estava no banheiro, simplesmente tapando seu ouvido para não escutar aquilo tudo, o Nicholas, foi até o quarto da Didi e esfaqueou a mulher 17 vezes. E logo depois, eles foram para o quarto de Gypsy Rose e lá eles fizeram sexo novamente. E depois roubaram cerca de $4.400 que estava perto de meio que um dinheiro de emergência da Didi. E decidiram fugir. Eles fugiram para um hotel longe de Springfield e lá eles ficaram durante alguns dias até planejar quais seriam os seus próximos passos. E também, durante esses dias, é possível ver os dois passeando por algumas lojas. E ainda segundo a Gypsy Rose, naquele momento, eles acreditavam que tinham saído impunes daquele crime. Foi então que eles enviaram a arma do crime até a casa do Nicholas em Wisconsin para que caso eles fossem encontrados pela polícia ou fossem encontrados por qualquer outra pessoa, a arma do crime não estaria ali junto com eles. Foi então que a dupla decidiu pegar um ônibus e viajar também até a casa do Nicholas em Wisconsin. Mas é aí que as coisas começam a piorar. No dia 14 de junho de 2015, simplesmente um post meio perturbador apareceu na página da Didi e da Gypsy, que era meio que uma página onde elas se comunicavam com o restante do mundo. Nesses posts um deles dizia "That bitch is dead", e logo depois outra mensagem apareceu naquela página dizendo: "Eu cortei aquele porco gordo e estrupei a sua doce filha inocente. Seu grito foi tão alto. LOL." Essas postagens obviamente preocuparam muitas das pessoas que seguiam a Gypsy Rose e também alguns amigos e familiares dessas pessoas. Ou seja, lá já estava começando, o caroço já estava começando a aparecer no angu. Foi então que um dos amigos da Didi decidiu ligar para a polícia pedindo que uma verificação de bem-estar fosse até a casa da Gypsy Rose e lá eles encontraram uma coisa muito mais perturbadora do que esses posts no Facebook. Ao entrar na casa, os policiais encontraram no quarto da Didi ela simplesmente morta em cima da cama. E já estava morta havia alguns dias. Fora também que o agressor tinha esfaqueado ela algumas vezes nas costas. Porém, os policiais não conseguiram encontrar a Gypsy Rose, ou seja, aquilo começou a se tornar um pânico, já que todo mundo ainda acreditava que a Gypsy Rose, na verdade, era uma pobre e pequena criança que estava sofrendo algumas doenças e que ela não aguentaria muito tempo longe da sua mãe, ou dos cuidados de pessoas assim que queriam bem dela. Felizmente, a polícia recebeu meio que uma dica, uma pista da vizinha, que era a Aleia Woodmansey, dizendo que ela tinha confidenciado a ela, a Gypsy Rose tinha confidenciado a ela,
de que que ela tinha conhecido uma pessoa nova na internet. Foi então que, através de algumas mensagens e também disso, né, falando quem era, eles conseguiram meio que rastrear o Nicholas Goldjohn, até o Wisconsin. Ao encontrarem o Nicholas Goldjohn em Wisconsin, eles encontraram uma outra coisa também surpreendente. A Gypsy Rose não só estava em pé, como milagrosamente estava andando sem ajuda de nada. As investigações posteriores, assim também como as confissões dos dois, meio que deram à polícia um ultimato, né? Já que eles confessaram que tinham um plano bem detalhado de como iriam matar a Didi. Demorou menos de 48 horas até as postagens no Facebook e até a prisão de Gypsy Rose e do Nicholas Goldjohn. Obviamente, o mundo se horrorizou com aquela situação, já que eles descobriram que a Gypsy Rose não era uma pobre criança coitada, e sim que era uma mulher adulta e que estava sofrendo abuso físico e psicológico de sua mãe, fazendo com que ela acreditasse que estava doente. Na época do assassinato, a Gypsy Rose estava com a saúde quase em 100%, a não ser por algumas coisas, né, já que ela foi submetida a medicamentos fortes, ou seja, ela não tinha dente, ela também tinha a saúde um pouco debilitada, já que ela não tinha recebido, vamos dizer assim, alguns nutrientes principais para o seu desenvolvimento, ou seja, a menina estava bem boa, ela estava boa, mas não tão boa também. Em 2016, Gypsy Rose Blanchard recebeu 10 anos de prisão por assassinato em segundo grau e Nicholas Goldjohn recebeu prisão perpétua por assassinato em primeiro grau. Recentemente, a Gypsy Rose foi solta e isso meio vem gerando alguns debates, inclusive sobre a sua influência, já que ela é quase uma influenciadora digital. Se você pegar para ver algumas coisas no Instagram dela, você vai ver que, né, ela parece quase uma influenciadora digital mesmo, né? Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo. E até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.